Boa tarde, galera do meu Piauí. Boa tarde, galerinha do Brasil. Como estão todos vocês nesta tarde maravilhosa? 16 horas e 21 minutos cravado aí na tua timeline. Vamos aqui para mais uma aula de redação, meus queridos. Hoje, muito interessante perceber que nós vamos trabalhar fatos e argumentos em podcasts. E claro, com participação especial. Segunda-feira fiz essa aula, né? Foi muito proveitosa. Sob a companhia aí do meu amigo e diretor Daniel. Corta pra gente, Daniel. Sobre os comandos aí do meu diretor de som e imagem, Daniel, estamos aqui juntos nesta tarde para mais uma aula de redação. Quero estender meu boa tarde aí para a galera que está no chat. Já fizeram a pipoca, pessoal? Pipoca, suco de acerola, senta no sofá, chama na grande a família. Bora assistir a aula de português, bora assistir a aula de redação. Baixa Grande do Ribeiro, como é que estamos? Geromênia, aí minhas amigas professoras que comandam aí também o nosso chat, organizam aí nossas salas virtuais à distância. Minha amiga Lafayette, boa tarde para você também, estiver ali nos acompanhando na sala ali das técnicas, professora Marlene, São Gonçalo do Piauí também, São João do Arraial. Cadê Uruçuí? Não está aí com a gente, não. São Félix. Hein? São Miguel da Baixa Grande. Será que está com a gente aí também? Todos vocês estiverem com a gente, meu muito boa tarde. Galerinha, vocês já ouviram falar em podcast? Que é áudios semelhantes ao rádio, só que dirigidos, direcionados com a finalidade de serem transmitidos, divulgados via internet? Pois é uma modalidade razoavelmente nova, não é? Tem cerca aí de 10 anos no mercado, nesse universo multimediático, os podcasts. E hoje a gente vai trabalhar fatos e argumentos em podcast. E claro, dar uma pincelada bem rápida sobre os videologs, os vlogs. Esse V é de vídeo, viu, pessoal? E um dos vlogs mais comuns, tradicionais, que todos nós acessamos, é o YouTuber, não é? Quantos produtores de conteúdos estão espalhados aí pelo Brasil fazendo vídeos, tá bom? Vamos nessa, vamos ver como é que os slides nos conduz. Você que está aí do outro lado quiser participar, é só nos chamar aí nas caixinhas de diálogo que a gente vai colocando você aí em harmonia com a aula. Beleza, pessoal? Hoje, 28 de setembro. Estamos aí com o roteiro da aula, muito simples, muito dinâmica, não é? Nós vamos trabalhar hoje no objeto do conhecimento, fatos e argumentos em podcasts e vlogs. O objetivo é muito simples, é comparar textos deste campo jornalístico midiático. Nós vamos fazer uma aula 80% dela expositiva, com leitura, interpretação e audição, hein? Leitura e audição. Vamos fazer aí a escuta de um podcast, pelo menos de 3 minutinhos, da nossa grande Miss Podcast, Gabi Nascimento. Beleza? Vamos avançar. Olha só, Daniel, tu chegou a pegar esse avanço tecnológico, meu diretor. Tu imagina que quando eu fiz o curso básico de informática, e quando eu botei esse bichinho aqui a primeira vez na mão, para mim eu tava botando a coisa mais avançada do mundo, não é? O disquete, gêneros multimediáticos, que eles foram tendo um avanço significativo
nesta área da tecnologia da informação. Digamos aqui que aqui seja um enxert, um gigante do tamanho de um armário para armazenar informações. Diz que os primeiros computadores eram do tamanho de uma sala, né? E aí, à medida em que o avanço tecnológico vai acontecendo, os dispositivos vão ficando cada vez menores. Fazendo uma metáfora aí com o Homo erectus, não é? Primeiramente nós andávamos Homo quadrúpedes, andávamos aí sem a técnica, porque técnica do grego é mãos. O homem passou a ter técnica a partir do momento que ele teve mãos livres para trabalhar o fogo, as ferramentas. E aí é uma metáfora com o homem que vai se evoluindo. Depois do enxerter gigantesco tivemos o disquete, depois do disquete tivemos aí o CD-ROM, que também já é coisa do passado, hein? No universo tecnológico. Aí o pendrivezão, que ainda hoje a gente usa aí para os nossos transportes de arquivos, de um computador para outro. Ouvi uma musicazinha. Professor, faltou o cartão de memória aí. Realmente, o cartão de memória surgiu e o cara que fez essa charge não chegou a nem pegar o cartão de memória, né? E aí, de repente, está todos eles quatro olhando para quem? Para mais nova tecnologia 5G. Tô brincando. É a nuvem, né? Hoje todos nós armazenamos na nuvem. E muitos sites, plataformas oferecem gratuitamente para a gente alguns espaços na nuvem, que é o armazenamento direto pela internet. Não tem como você perder os arquivos. Basta você ter uma conta, né? E esses são gêneros midiáticos. E eu não poderia falar de podcast se não falar primeiro deles, porque o podcast vivencia e passeia esse universo midiático. Por quê? Porque hoje nós somos uma sociedade digital. A gente usa a tecnologia para tudo, senhores. Para trabalhar, estudar e se relacionar. Principalmente, hein? Quem de vocês mais tarde, antes das 10 horas da noite ou depois da meia-noite, fica tic, 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 tec, 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 tec. Não é não, Daniel? Assim surgem os textos digitais. Tais necessidade de se comunicar com muito mais velocidade. É o universo. São textos multimediáticos, quem? Postagem ou post, que você faz de texto, foto, imagem. Mensagem de texto, MSM, SMS. Eu acho que é SMS, viu, professora? A professora aí botou MSM. E aí a mensagem de texto também é coisa do passado, viu? Eu ainda peguei os celulares lanterninha, que quem tinha promoção de torpedo gratuito ou torpedo infinito, meu amigo era um cara feliz, porque poderia se comunicar, né? O celular, de um tempo para cá, ele deixou de ser um aparelho de ligação telefônica, passou a ser um smartphone de interação tecnológica midiática. Mensagem de áudio, um podcast. Você pode fazer um podcast a partir da mensagem de áudio lá do WhatsApp. Indo para um lugar legal, sem nenhum ruído, dá para fazer tranquilo. Mensagem de vídeo, que são os produtores de vídeo, de conteúdo que toda hora nós estamos vendo aí no YouTube. Gente enricando, gente ficando mais ou menos perturbada, gente se frustrando. Mas tem aí, esse universo não para. Não para, não para, não para não. Né? Os GIFs, que são os gráficos Interchange Format, ou formato intercâmbio de gráficos. Os memes, os emoticons, os emojis, figurinhas dos stickers. Olha um aí, ó. Um sticker ou um GIF. É um GIF. Os gêneros textuais digitais ainda estão em desenvolvimento. Não é?
O meio é virtual, surgiu nos anos 90 e transformou os meios de comunicação. As postagens são a forma mais popular de usar a tecnologia da comunicação. Ler ou escrever mensagem ficou mais simples hoje. Pode ser escrito em áudio, né? Entre aspas, né? Pode ser escrito, pode estar em áudio, pode ter imagens ou simplesmente uma mistura de tudo, que é a salada aí. E não tem como não deixar de dizer ou perceber que os famosos estão também envolvidos nisso, né? Quantas vezes a gente tem outros internautas que usam a vida de famosos para ter likes nos seus próprios conteúdos de produção, né? Esse universo aí não ia ficar de fora. Essa coisa da fama associada às redes sociais. É tão tal que quando eles lançam música, eles lançam primeiro nas plataformas digitais, né? A fama da música não passa mais por uma gravadora, não é? A primeira coisa logo é ir por Spotify ou outras plataformas aí de... E é claro que se eu quiser ganhar muito like, eu tenho que ir atrás do famoso também que está muito bombardeado de fama. E aí eu produzo alguma coisa com ele, né? Bloqueado, meu namorado me mandou mensagem em dinheiro no Pix para pedir desculpas. Aí a revista Marie Claire divulgou isso aí. Fernando termina com Maiara pelo WhatsApp e a dispensa. É melhor se afastar. Tirada aí de TV e famosos. Além da comunicação, os textos digitais vão auxiliar a gente na construção da cidadania, claro. Quantas coisas boas a gente aprende, não é? Nas redes sociais, na identidade de uma cultura, na história, no divertimento, na reflexão crítica, etc, etc e tal. Por aí vai. Isso é muito bom, é a parte social desse universo midiático, eu acredito. Vamos a um exemplo de um texto digital, gente, não é? O podcast é um, viu? Que pode nos ajudar na construção da cidadania. Mas vamos a um exemplo de texto que a gente pode dar como exemplo dessa mudança, não é? Hoje mesmo eu atualizei uma mídia digital no meu celular, porque eu sei que meu título de eleitor está muito velhinho, é uma nova versão que eu tirei, não foi nem plastificado, né? Nem nesse papel moeda aqui não é. Está num papel comum mesmo. Mas antes o título era assim, ó. O título eleitoral. Carteira de habilitação, etc. Com esse novo avanço tecnológico, é claro que o governo não vai ficar de fora. Os órgãos responsáveis pela nossa identificação, TSE, TRE, a Secretaria de Segurança Pública, o próprio Detran, são órgãos que vão se adequar a esse novo modelo e novo avanço e não vai ficar de fora. Tá aí, ó. Antes o meu título era assim, impresso, em plastificado, em papel moeda. Hoje meu título é assim, virtual. Tá aí um exemplo de texto do gênero digital, o qual comprova o avanço, ou mesmo a utilidade dele na construção da cidadania, o e-título. Desse domingo será um grande dia para todos nós brasileiros, em que nós poderemos escolher os nossos próximos administradores e você tem que estar com um desses documentos em mãos. Ou no celular, né? Para você ver. Interessante perceber que até um dia atrás era proibido, né, o celular nas sessões eleitorais. Hoje não. Se incentiva a ter o título até no próprio celular, né? É claro que é interessante utilizar o bom senso, né? É natural que o mesário vá lhe pedir que você não use o celular na cabine de votação. Mas você
tá ali com ele para ser uma ferramenta de identificação sua também, através do e-título. E aqui nós chegamos ao podcast da Gabi, Papo de Redação, Gabriela Nascimento. É uma jovem de Dom Inocêncio, monitora nossa até um dia desse, hoje já é estudante de curso superior. É muito adorada por nós aqui da SEDUC, uma grande discípula da professora Idalene, primeiramente grande discípula da nossa saudosa amiga professora Patrícia Lima, eternamente lembrada entre nós. E a gente também já teve bastante colaboração na vida dela. Em 2017 a gente fez uma revisão, 2018 uma revisão em São Raimundo, ela participou ativamente da minha aula presencial. E aqui e acolá a gente troca experiências. Ela, inclusive, galerinha, queiram saber, próxima semana eu vou fazer uma aula nas salas online, onde eu vou analisar uma redação nota 1000. E as questões foram elaboradas pela Gabi, viu? Não é? E aí fica uma coisa interessante de você participar. Podcasts são todo tipo de mídia, de áudio, que possa ser ouvida em dispositivos móveis e computadores. Existem diversos tipos de podcasts. E cada vez mais empresas e profissionais autônomos adotam esse canal para produzir conteúdo e obter mais seguidores. Uma pesquisa feita pelo Ibope e divulgada na Maratona Piauí CBN de Podcast 2019 mostrou que 40% dos entrevistados, ó pessoal, quase a metade, já ouviram algum programa de áudio na internet. E é interessante perceber que os principais sites de notícia, eles têm vamos dizer assim, o zelo de colocar lá o texto impresso, a matéria impressa, não é? O artigo, a reportagem, e bem em cima tem um botãozinho que a gente pode clicar. Eu acredito ser excelente para as pessoas que não é, são portadoras de deficiência visual, as pessoas com deficiência virtual, né? Virtual não, visual. Então, é ótimo, porque aí é um meio até de inclusão, né? Está disponibilizando ali a matéria completa em texto corrido, mas também em cima ter a opção de ouvir, não é? O podcast. E para a gente resolver essa questão, eu vou pedir meu diretor de som e imagem, Daniel, que veja a possibilidade aí de botar 3 minutos na nossa tela, para a gente ouvir 3 minutinhos aí, o podcast da Gabi. Clica aí, meu querido. Corta para mim. Então, tivemos um probleminha aí no áudio, mas o podcast de Gabi é o seguinte, ela vem em áudio explicando todo o passo a passo, não é, da redação, de modo a contribuir para a área educacional. E aí, a finalidade desse podcast dela, se você tivesse ouvido aí 3 minutinhos, segunda-feira a gente ouviu, foi muito maravilhoso. O professor Idalene também colocou à noite, não é? Uma chamada direto com a Gabi e deu tudo certo. De modo que, se você tivesse a oportunidade de ter ouvido, você ia entender que o podcast, ele vem explicando na área educacional o passo a passo da redação. Ela vem falando em áudio, ó. Primeiramente, você usa aí um repertório sociocultural para começar a redação. Aí, depois você associa esse repertório às palavras-chave do tema. E, em seguida, você emite a tese, não é? Coisa muito maravilhosa no podcast dela. Aí ela vem ensinando o parágrafo 2. No parágrafo 2, você usa um conectivo, não é? Um conectivo, vamos dizer assim, um conectivo
interparagrafal, você usa uma espécie de tópico frasal, que é uma afirmação oriunda aí da primeira tese levantada, enfim, ela vem dando todo esse passo a passo. Então, voltando aqui o slide, nós temos que a finalidade desse podcast, claro que não é comercial, não está vendendo nada, não é? É argumentativo só se ela tivesse a defender uma ideia, não é? Dentro do texto, dentro do podcast, como se ela tivesse ela própria fazendo um texto dissertativo, mas não, ela vem dando orientações no universo educacional, não é? Disso. Então, por isso mesmo vai ser o gabarito a letra B. A finalidade desse podcast é dissertativo. Se fosse dissertativo, também seria argumentativo, né? Porque são muito próximos essas modalidades. Comercial, se fosse para vender algum produto, se fosse na tentativa de convencer todo o universo, não é? Dos nossos amigos, não é? Para comprar alguma coisa. Nesse caso, dando um clique aí, ó, vocês já vão perceber que vai ficar vermelhinho aí a parte em que fala do podcast educativo. Por quê? Porque está no universo da educação. É um podcast que vai colaborar com o ensino, com o aprendizado de vocês, porque ela vem ensinando aí a redação para nós. E aí você também pode dar um título para o seu podcast, nesse caso dela aqui, é o Papo de Redação. O tema do podcast é: prepara o aluno cognitivamente para o Enem, ensina métodos de redação para todos os estudantes, conscientizar o estudante sobre a importância da redação no Enem, orientar os estudantes sobre a produção de texto no Enem. Ah, professor, eu não ouvi o podcast, beleza. Mas por alto você pode imaginar que se é um podcast educativo, no universo de uma orientação, não é? De redação propriamente dita, é fácil você perceber aí qual é o gabarito certo. Professor, mas a gente fica em dúvida, porque a letra B diz que é ensinar métodos de redação. E realmente o podcast ensina métodos de redação, no caso específico aí. Só que ele diz assim, para todos os estudantes. Eu acho que esse para todos acaba que universalizando, né, toda a clientela. E, na verdade, quando ela fez o podcast, ela fez direcionada a um grupo específico de estudantes aqui do Piauí, em especial das salas online. Conscientizar o estudante sobre a importância da redação no Enem, orientar os estudantes sobre a produção de texto no Enem, especificamente a redação. Então a gente fica com muita, vamos dizer assim, dúvida, né, entre a letra C e D, mas é claro que a D é o gabarito mais apropriado para a nossa questão. Professor, e por que não é a C, não é? Porque quando a gente diz conscientizar o estudante sobre a importância da redação, fica mais que um podcast dissertativo, convincente, né? Como se ela quisesse conscientizar o estudante a tomar um partido, a mudar de comportamento. Então, o verbo conscientizar não fica bem, vamos dizer assim, específico nessa área. Aí orientar sim, porque o podcast todo ele é orientativo, é instrucional, vem dando instruções de como proceder, parágrafo em cada parágrafo. Podcast surgiu com rádio, viu, pessoal? Porém, no formato digital. Show de bola, no formato digital. O conteúdo pode ser ouvido no momento em que o ouvinte quiser. O formato tem uma alta potência de comunicação, que pode levar informação, educação, entretenimento e tudo que a criatividade permitir. É verdade. E nós temos aí um dos principais, que é o Apple Podcast, o Deezer e o Spotify. Sem falar que ainda tem um Google Podcasts. Professor, eu posso fazer produzir um? Deve.
A partir dessa aula você deve. Vou já dar as orientações de como você deve proceder para produzir um bom podcast, pessoal. Nesse universo midiático, a gente tem que estar preparado para tudo, não é mesmo? Agora veja, um pouco do apanhado histórico desse gênero. Há 10 anos, quando surgiu, só era possível ouvir um podcast acessando o site dos fornecedores. Hoje podemos baixar o arquivo que desejamos ouvir e escutá-lo online, ó. Ou ainda assinar um agregador de podcasts e ter disponibilizado inúmeros episódios sobre, viu? Sobre os mais variados. Temos informações, cinema, TV, literatura, ciência, games, religião, humor, esporte, etc, etc e tal. Beleza? A origem do termo podcast surgiu a partir da junção de iPod, dispositivo da Apple, de reprodução de arquivos, que eles faziam em MP3, né? Áudio, e broadcasts, palavra em inglês que significa transmissão. Ah, então tá aí a origem, não é? A gente já ouviu mesmo essas palavras, né? Quando se trata de aparelhos, não é? Da Apple, iPod, iPad, podcast, né? Então, iPod é um dispositivo da Apple que reproduzia arquivos MP3. É até uma versão, configuração, não é nem essa palavrinha que eu queria falar, não é? Quando se fala em MP3, era outro nomezinho no universo da internet, que é razoavelmente até antigo, não é tão, vamos dizer assim, recente não, MP3, ouvir em MP3, é coisa já bem antiga. Os créditos para a criação deste conceito foram atribuídos ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, não é? Veja só que interessante. É um pouco da história. E aqui, se você quiser fazer tem as orientações, ó, que a gente vai dar. Quais são as orientações, professor? Defina seu estilo. A Gabi Nascimento, ela quis investir, quer investir, empreender muito nesse universo da redação. Mas você pode empreender e investir em qualquer universo que você tiver aptidão, né? Tiver perfil. Você pode, se quiser ser um grande repórter no futuro, já começar fazendo podcasts informativos, produzindo matérias sobre assuntos polêmicos, reportagens, curiosidades, né não? Se você for alguém da área política, você pode produzir podcasts sendo aí um cientista político, um crítico político. Claro que cientista político é só um modo de falar, mas você precisa estar num nível de estudo muito avançado, né? Para ser um cientista político. Mas você pode fazer comentários políticos em podcast. Esse aqui é o da garotada, né? Da juventude. Os adolescentes amam futebol, esporte. Ah, professor, não vou fazer de futebol especificamente, mas eu posso produzir um podcast acerca do esporte de um modo geral. Cada dia eu boto uma modalidade, cada semana eu boto uma modalidade de esporte no meu podcast, trazendo aí importância, como surgiu, quais são as regras, exatamente. Com isso tu já vai estar, ok? Tu vai estar favorecendo teus conhecimentos lá numa disciplina de linguagens, de educação física. Porque na educação física, vocês têm aula demais aí com as duas professoras maravilhosas do canal, não é? Inclusive uma delas, a professora Georgia, ela fala muito de esporte, dança, não é? Que são questões que vão cair lá na prova de linguagens, também, dia 13 de novembro. Aí você vê aí qual a sua praia, né? Aí você vai escolher uma linguagem sempre adequada ao seu público, viu, pessoal?
Também no podcast você não pode abusar demais de uma linguagem muito carregada de palavrões, de jeito nenhum. Uma linguagem carregada demais com gírias, também não é? Você não pode fazer isso. O segundo passo é você convidar pessoas, não é? Convidados agregam, soma para o seu podcast. Podem ajudar a falar mais sobre o tema. Para não ficar o quê? Monótono. Para não ficar monótono. Beleza? Grave um áudio limpo e sem ruídos. Né? Ou seja, você tem que ter atenção para o aparelho, o local que você está. Porque ninguém merece, né? Eu ouvir 30 minutos, 15 minutos de podcast com você aí, como se tivesse um besouro dentro de um saco fazendo zoada. Não pode. E o quarto e último passo é você publicar. Agregadores e plataformas gigantes do mercado, como a Spotify, centralizam tudo em um único ponto. A melhor distribuidora pelo custo-benefício e pela facilidade de usar as ferramentas é o Spreaker. Aí você basta ir atrás e pesquisar um pouquinho sobre essas empresas virtuais que você vai encontrar. Com usabilidade fácil e layout intuitivo, é possível colocar seu programa no ar e disponibilizá-lo no Spotify em poucos minutos. Interessante, que aí quem sabe as aulas da gente sendo transformadas em podcast, não é? É uma coisa. E lembre-se, podcast não é uma onda passageira. Está aí para ficar, viu? E é uma ferramenta de inclusão, como eu já disse para você. Por quê, professor? Porque acaba incluindo as pessoas que têm baixa leitura, não é? A audição bem aguçada vai ajudar demais. Acaba sendo uma ferramenta de inclusão. E aí você tem aqui 5 podcasts, não é? Que você vai receber nessa aula comentários acerca deles, para até lhe ajudar, não é? Se você tiver curiosidade. Tem esse aí da Marcela Ceribelli, Bom Dia Óbvios. Óbvios, aquilo como certo, como óbvio, né? Bom Dia Óbvios é o podcast da Marcela Ceribelli. Vai levantar questões narrativas sobre o universo feminino. Então vai atender muito especificamente esse público, né? Com temas sobre amor, sexo, relacionamentos, dependência emocional, carreira, saúde, pessoal. Amizades, autoconfiança e muitos outros. A duração dos episódios varia bastante. Entre 30 minutos a 1 hora. Então é preciso escolher o que ouvir de acordo com sua disponibilidade de quê? De tempo. Tem aqui o não inviabilize. Inviabilizar as coisas é terrível. Não inviabilize. De um jeito descomprometido e um tom de conversa com amigos, a psicóloga, além de roteirista, escritora e ativista dos direitos dos animais, Adéia Freitas, apresenta um podcast divertido, no qual conta histórias enviadas por seus ouvintes. Olha aí. O ouvinte como sendo um partícipe dessa história. Os episódios variam de grandes enrascadas, vividas em relacionamentos, no quadro Batizado de Picolé de Limão, Amores, Afetos e Saudades. No Amor nas Redes e Histórias de Terror, Suspense e Mistério. Lá no quadro Luz Acesa. A duração de cada episódio é de cerca de 10 minutos. Então um podcastzinho de 10 minutos não cansa ninguém, né? De jeito nenhum, professor. Ou seja, dá para ouvir enquanto lavamos a louça do almoço, tranquilamente, enquanto se arruma, né? Calça e um tênis, dá para fazer e ouvir. Beleza? Esta jovem aqui, a Renata Lopretti, é uma jornalista de mão cheia, cara.
de uma inteligência sobrecomum. Ela tem um podcast O Assunto. Renata Lopretti conversa com jornalistas e analistas de TV Globo, da TV Globo. Aí, cara, é um momento também de você, aluno, dar um know-how, dar um upgrade demais a algo que tu vai precisar muito na hora de produzir textos e de conversar com as pessoas, que é o quê? Oxigenar o teu C2, o teu repertório. Repertório sociocultural. Não é? Beleza? Do G1, da Globo News e dos demais veículos do Grupo Globo, para contextualizar, explicar e trazer um ângulo diferente dos assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo. Além de contar histórias e entrevistar especialistas e personagens diretamente envolvidos na notícia. Não é? Então, muito interessante. Esse aqui eu já fui atrás de ouvir. Porque também a gente escolhe a partir daquilo que a gente gosta, né? Se identifica. Por exemplo, eu gosto muito de assistir a filmes, séries e documentários de crimes antigos que já ocorreram no cenário brasileiro, para a gente tirar as nossas conclusões de como nós avançamos no processo, não é? Na lei de processo penal e até mesmo nos trâmites, não é? Quem gosta desse universo jurídico, que estuda para concurso, não é? E quem ama essa disciplina, não é? De penal, vai gostar demais desse podcast e também desses documentários que eu estou a comentar. É total que recentemente nós tivemos aí televisionado um grande documentário pela HB Max, não é? HBO. Aquele grande crime ocorrido em 1992, que envolve aí a filha de uma grande escritora e produtora de novela, diretora de novela, Carla Pérez, né? A escritora, a filha dela, Daniela Pérez. E aí eu assisti. Mas também tem o podcast desses grandes crimes já ocorridos, de serial killers no Brasil. Quem é viciado em filmes, séries e documentários sobre crimes reais, pode acessar o Fábrica de Crimes. É o podcast ideal para você. Apresentado por uma dupla, Mary Hobby. Os episódios destrincham a vida de serial killers famosos e crimes que marcaram o Brasil e o mundo. Cada episódio tem duração em média de 30 a 50 minutos. Então você, estudante, que tiver também curiosidade em perceber isso aí, pode estar ouvindo um podcast desse aí. Beleza? Rapadura Cast. Engraçado esse aqui. Traz assim uma iguaria muito nordestina, colocando aí a pipoca muito americana, né? Muito cinematográfica aí na imagem. Faz assim até um paradoxo imagético. Sob o comando de Jurandir Filho, o Rapadura Cast fala sobre o mundo do cinema. Vai ser muito bom esse podcast ser ouvido pelos cinéfilos. A galera aí que adora, que gosta de cinema. Esse podcast aí é um bate-papo descontraído que traz listas de filmes que você deve ou não assistir, para que você deve ou evitar. Deve assistir ou deve evitar assistir. E especiais sobre clássicos e lançamentos. Lembrando, galera, que isso aí também vai ajudar demais, mais uma vez lá na competência 2. Porque você conhecendo os mais variados enredos de filme, meu amigo, isso aí vai ser muito interessante para você o quê? Aumentar o seu repertório sociocultural. E o repertório sociocultural é o que vai te dar embasamento para você argumentar. Um bom repertório sociocultural faz você fugir, sabe de quê?
do achismo. Faz você fugir, sabe de quê? Da argumentação infundada. Não é? Então, ouvindo um podcast desse vai ajudar muito. Aí vai trazer segredos de bastidores, dilemas de diretores e muitos spoilers. Esse é o podcast ideal para qualquer cinéfilo. Cada episódio possui aí 1h30. Não, 1h30 é o tempo de muitos filmes, né? Muitos filmes têm em média 1h15, 1h30, 1h40. Quando é série, não. Cada série tem de 40 a 45 minutos aí cada episódio, né? Mas filme não. Professor, tem filme de 2 horas? Tem. 2h30, tem sim. E aí, como eu havia prometido a vocês, eu vou dar uma pincelada no Vlog, que é algo que também está no universo aí da galera. Todo mundo assiste vídeo toda hora, todo minuto, está baixando vídeo, seja familiar, caseiro, seja vídeo profissional, seja vídeo de estudo para concurso, de disciplina, de escola, enfim, toda hora. Um vlog é uma das melhores formas de usar as redes sociais para se comunicar com a audiência, com a sua audiência. A produção de conteúdo é semelhante a um blog, porém usam-se vídeos em vez de textos e imagens, porque o blog está lá, né? É textos e imagens. Esse tipo de mídia está cada vez mais presente na internet. Olha, o seu crescimento não é à toa não, galera. Foi assim, estarrecedor a maneira como cresceu a produção de vídeos e de produtores individuais. Teve gente que até ficou milionário com isso, né? Um videoblog, em inglês videoblog, videolog, daily vlog, ou abreviatura simples de vlog, é uma variante de web logs, cujo conteúdo principal consiste de vídeos, com estrutura geralmente similar. As weblogs e fotologs possuem atualização frequente e constitui-se como um site pessoal mantido por um ou mais pessoas. Quando você quer rapidão um vídeo de qualquer coisa, pessoal, você escorre aonde? Com certeza. Quer ouvir uma música? Corre aonde? Corre no YouTuber. Não é, professor? Corre no YouTuber. E aí o chato é que se você não tem uma assinatura dessa plataforma, você acaba aí culminando aí o seu entretenimento com as propagandas, né? Porque essas plataformas vão viver de anúncio, pessoal. Elas vivem de anúncio, não é? Elas usam anúncio a todo tempo. É chato. Aí você tem que ir lá pular o anúncio, mas é o jeito. E aí, se você quiser criar um vídeo, eu já criei muitos vídeos, né, para dar aula. Na pandemia, todo professor teve que fazer aí alguns minutinhos de vídeo para passar o conteúdo para os seus alunos. Se você quiser fazer você primeiro vai ter que pesquisar e assistir a canais de vlogs para que vocês vejam como é que funciona. Você vai identificar o tipo de vlog que você quer fazer. Saiba para quem você está falando, porque aí você pode estar se frustrando, né? Veja o universo de gente que vai acessar seu conteúdo. Tenha equipamentos necessários, porque também não adianta só querer se não tiver um bom equipamento, uma iluminação, um estúdio como esse aqui, com abafadores na parede para melhorar a acústica, não é? Defina um roteiro que você vai seguir. Filme com qualidade, porque ninguém merece estar vendo vídeos com imagens, não é? E som e luz ruins. Faça perguntas no seu vídeo, interaja, embora você esteja bem aqui, falando sozinho, num quarto trancado, com no máximo uma pessoa lhe auxiliando, como é o que eu estou aqui. Mas você tem que todo tempo estar perguntando. Pessoal, vocês estão entendendo, né? Pessoal, é possível marcar essa questão?
Aí vocês vão interagindo, né? Colocando aí o teu ouvinte para participar, embora mentalmente. O bom daqui, das aulas no canal Educação, é porque a gente pode interagir ao vivaço com vocês, né? No chat. E você aí, em qualquer região do Piauí, que estiver aí nos acompanhando pelo kit PTV Seduc via satélite, pode participar. Inclua aí eventos interessantes e divertidos, senão você não vai chamar atenção. E aí você tem os assuntos aí mais populares. Você pode fazer videologs para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Eu posso fazer videolog para ensinar redação. De futebol, ó. Semelhante aos podcasts, né? Você pode criar um videolog de qualquer coisa. Tem muitos de humor já no mercado. De game, pessoal. O game veio... Tem gente profissionalizado em game. Tem gente que vai e fica trancafiado e é pago por uma grande empresa só para ficar lá jogando, né? Ou gravando, não é? Para games. Vlog de música, de viagem. A galera mochileira que tem esse estilo de viajar só com a mochila nas costas, faz muito vlog de viagem. Voltando ao podcast, vamos ver se vocês aprenderam. O meu diretor, coloca aí 1 minuto na tela, se for possível, para o aluno dar um gabarito aí dessa questão. Aê! Cadê a galerinha de Uruçuí? Não tá participando, não? Vê pra mim aí qual é que tá atualizado, Daniel. Quais são as galera que está aí ao vivaço aí pelos kits? É esse aí, é? Ah, Germênia. São Gonçalo do Piauí. Professor mediador, coloca aí o gabarito. Será que o aluno sabe dizer aí qual é o gabarito para essa questão? Será que o podcast ele é um gênero textual que envolve somente oralidade? Professor, o que é oralidade? Professor, oralidade é tudo que a gente usa o recurso da fala, é oralidade, né? Podcast vai usar só oralidade? Não. Vai usar também imagem. Tem grandes jornalistas que estão investindo nisso aí, viu? Fazendo ao mesmo tempo imagem e podcast, como se fosse o programa, as duas coisas juntos, né? Então, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio dos Milagres. Santo Antônio dos Milagres, toda vez que tiver essa palavra aí somente, a gente vai ficar meio que desconfiado dela, viu? Somente, apenas, né? Hoje em dia, no universo da tecnologia avançada, não é? Os podcasts estão abusando demais, não é? De imagens também. Tem aqui um programa, não é? Em Teresina que o cara teve uma pegada legal, não é? Tem vários sites. Os caras estão trazendo entrevistado para fazer os podcasts, mas ao mesmo tempo filma. Eles transmitem imagem e som ao mesmo tempo. Não é não? Por isso a letra E, um gabarito mais show de bola aí.
Ah, professor, foi uma pegadinha aí, ó. Pensei que só ia envolver a oralidade, somente a fala, não. Mas está envolvendo também imagem. Mas, de qualquer forma, parabenzaço aí a Santo Antônio dos Milagres. Eu acho que é. SA Milagres é Santo Antônio dos Milagres. Quer mais um aí para ver se a gente participa? Parece que eu já dei ali. Cliquei sem querer aí. Já mostrei o gabarito para vocês. Não, ó, atento pro não, hein? Marque a opção abaixo, que não corresponde a um podcast. Dá um tempinho aí. Vê se eles acertam. Aê! Será que a galera acerta esse aí? Se não prestar atenção no não, que está no comando da questão, a gente pode vacilar, hein? Marca a opção abaixo que não corresponde a um podcast. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet. Não é? O conteúdo do podcast pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Não é? Qualquer usuário da internet pode criar um podcast. Todo podcast é opinativo e só pode ser acessado no momento em que é publicado nas redes digitais. Que é isso, pode ser gravado também, né? Não? Um podcast é parecido com um programa de rádio, é verdade. Mas a diferença está no fato de ser disponibilizado na internet. É exatamente isso, né? Nós estamos procurando aquilo que está burlando a regra do jogo, que é justamente a letra D. Professor, e por que é a letra D? Estou procurando o que não. Primeiro que ele já começa generalizando, né? Todo podcast é opinativo. Não. Alguns deles vai ser de humor, vai ser de esporte, não é? Só pode ser acessado no momento em que é publicado nas redes sociais. Não, isso é semelhante a um vlog, né? Essa minha aula aqui ela vai ser disponibilizada por um tempo na plataforma do Canal Educação. Você pode acessar ela depois. Aí é mesmo no Canal Educação do YouTube. Nós temos aí no YouTube, o Canal Educação está lá. Já pensou se só pudesse assistir aula somente no instante em que ela está sendo transmitida? Não ia valer a pena, não é? Nós íamos, vamos dizer assim, desperdiçar uma ferramenta tão boa que essa tecnologia nos coloca, que é a possibilidade de ficar gravado para depois a gente ter acesso às informações. Porque nem todo mundo pode agora, nesse exato momento, tê-la. Mas se tiver atenção e quiser, pode sim vir depois. Vamos fazer junto essa, nosso tempo está se esgotando, um produto midiático, uma rádio na internet desenvolvida por professores de uma universidade. Foi o pioneiro em oferecer para o ouvinte módulo jornalístico, em que o internauta escolhia o que ia ouvir, quando e em que ordem, além de poder repetir o conteúdo caso desejasse. Esse formato muito se assemelha ao que atualmente nós conhecemos por... professor, tá fácil. Muito facilzão aí, professor, para mim. Nós estamos tratando da temática hoje
justamente desse gênero textual midiático, os podcasts, não é? Quero, nesse finalzinho de aula, estar a dizer para os meus alunos que a gente está com um novo horário, viu, pessoal? Nas salas online do Pré-ENEM FEDUC. Você que acompanhava a gente lá nas correções de redação toda quarta-feira, dia de hoje, à noite. Vocês vão se encontrar vocês vão estar me encontrando nas salas online, sabe que dia? Segunda-feira, às 16 horas, tá bom? Então, aqueles que ainda querem dar um upgrade, melhorar a produção de texto dirigido à redação específica do Enem, além dessas aulas que vocês têm com a gente no canal, que são de variados gêneros textuais, você pode estar assistindo a aula da gente sobre redação propriamente dita às segunda-feira, a partir das 16 horas, em uma sala online. Forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com a próxima aula que virá. Fui!